a seguinte frase: eu já fiz de tudo, eu já lutei com tudo que eu tinha, mas agora eu estou num beco sem saída. E o tema da minha reflexão, da minha conversa com os irmãos aqui é o seguinte: quando não existem mais saídas, o que você faz? O que é que você faz quando você se encontra numa situação difícil? Chega momentos da nossa vida que a gente está num beco sem saída, que você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e não tem nada que possa resolver o teu problema. Quando Deus levanta o povo de Israel, diz a Bíblia que o grande rei do Egito, Faraó, começa uma grande emboscada ou uma grande perseguição contra Israel. Ele monta os seus carros, cavalos e cavaleiros para atacar o povo de Israel. E o povo de Israel se chega diante do mar. Na frente de Israel, o imenso mar. De trás de Israel, Faraó e toda a sua tropa equipada, estruturada, ornamentada, alicerçada para destruir o povo de Deus. E o povo começa a dizer: Moisés, nós estamos num beco sem saída. E Deus me trouxe aqui para lembrar para você: talvez você está aqui, está num beco sem saída. Você está nesse culto, mas ninguém sabe a tua luta, o teu problema, a tua dificuldade, para você sair de casa e chegar aqui. Tem momentos que eu e você estamos num beco sem saída. Mas não fica tranquilo, meu irmão. Não te desespera, porque dentro desse beco sem saída, que Deus vai te mostrar a saída. Glória a Deus! E eu queria que você, já com a sua mão direita, tocasse na cabeça do teu irmão do teu lado e dissesse assim: meu irmão, o beco sem saída, a tua vida cheia de problemas, existe algo de Deus na tua vida. Se você crê nisso, pode fazer alguma zoada, algum barulho aí, que o problema é teu problema. Escute, é impossível alguém viver na terra sem estar num beco sem saída. É impossível pastor, ovelha, membro ou qualquer terráqueo da terra que não se encontre em um momento num beco sem saída, num problema difícil. E problemas, segundo a Bíblia, significa infelicidade, infortúnio, desgraça, adversidade. Mas eu não quero saber se você está passando por tudo isso. Eu só sei dizer uma coisa: que depois desse beco sem saída, você vai ter sentido de glorificar e dizer: o meu beco sem saída, Deus me mostrou a saída. Agora escute aqui, meu irmão, que eu vou dizer umas verdades aqui boas nessa noite. Escute. Eu e você estamos limitados a 3 coisas: tempo, espaço e circunstância. Você, como ser humano, é limitado. Deus não, Deus é ilimitado. Ele não tem limites. Mas eu e você somos limitados a tempo. O que é tempo? Você passa 9 meses para poder nascer. Você espera um tempo. Espaço. Você não pode ocupar 2, 3 espaços ao mesmo tempo, porque você é limitado. Circunstâncias. Todos nós estamos sujeitos a circunstâncias: doença, morte, problemas, acidente, atraso, crise, luta. Por quê? Porque nós somos seres limitados a tempo, espaço e circunstância. Aleluia! Mas escute, quando eu abro a minha Bíblia aqui e vou ver a história de Israel sendo perseguido por Faraó e a sua tropa de carro
perseguir Israel, de maneira alguma. Quem levantou Faraó para perseguir Israel foi o próprio Deus. Para quê? Para mostrar para Faraó que o Deus de Israel é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Agora, eu queria que a igreja entendesse uma coisa. Três fatores me chamam a atenção nesse texto sobre a questão de Israel e Faraó. Quer ver? Primeiro fator, lê comigo o versículo 2. Diz assim Deus para Moisés: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Baerote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. O primeiro fator que eu observo aqui, meu irmão, é o lugar em que o povo de Deus estava. O beco que Israel estava sem saída era o lugar em que eles estavam. E o lugar em que eles estavam, escute, não era o lugar que eles costumavam estar. Qual era o local de origem de Israel? Jerusalém, terra de louvor, terra de adoração, terra de gratidão. Sabe onde é que Israel estava agora? Não estava na sua terra natal, estava no deserto chamado Migdol e Baerote, defronte do mar. E sabe o que é que eu aprendo sobre o lugar que eles estavam? Eles não podiam dominar o deserto, porque o deserto dominava o povo de Israel. A outra coisa que eu observo, e quero que a igreja preste atenção para ouvir, para entender, é que o deserto em que eles estavam era um lugar muito difícil. Estar no deserto para Israel, meu irmão, não era nada fácil. De dia, um calor de mais de 40 graus. De noite, abaixo de zero. Era frio para dedéu, de dia era calor que ninguém aguentava. Era o lugar em que eles estavam. E a outra coisa, meu irmão, é que o lugar que eles estavam era uma terra diferente. Era uma terra árida e uma terra terrível. Era o lugar em que Israel estava. Escute. Talvez o lugar em que você esteja é isso aqui. Não é o lugar que Deus quer que você esteja. Talvez o lugar que você esteja é um lugar conhecido como deserto, sequidão, tristeza, desânimo, derrota. Não, você olha para cá, você olha para lá, você olha para trás, você olha para frente, não tem jeito para você, é deserto. Mas o meu Deus é fiel e ele disse: não importa o lugar em que você esteja, Deus vai realizar um milagre neste lugar que você está. Não importa. Não, se eu estiver lá naquela igreja, Deus só faz um milagre comigo se eu estiver naquele ministério, naquela paz. Meu irmão, Deus faz um milagre comigo aonde eu for, porque Deus me usa e não usa a parede. Se Deus me tirar do Cristo Redentor e me levar lá para a Goiabera, o Deus que me fez a promessa, ele vai cumprir na minha vida o que ele prometeu. Não depende de lugar, depende da minha obediência e da vontade do meu Deus. Outra coisa, essa é cruel. Versículos 6 e 7, leia comigo, meu irmão. Não estou entendendo nada, irmão. Escute, você entende. A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra. 6 e 7. E aprontou o seu carro e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Outro fator que me chama a atenção: o primeiro foi o lugar que eles estavam, totalmente diferente de Jerusalém. Segundo fator, o tipo de inimigo que iria
atacar o povo de Deus. Sabe quem foi que atacou Israel? O rei do Egito, Faraó, com todos os seus carros, cavalos, cavaleiros. E sabe o que é que eu aprendo aqui? É que Faraó simboliza o diabo. Israel simboliza eu e você, a igreja escolhida do Deus vivo. Sabe o que é que Deus me ensina aqui na entrada? Que o diabo ele usa de melhor para tentar destruir você. Mas eu quero dizer para você, o diabo pode usar o que ele quiser. Você pode estar num beco sem saída, mas Deus está dizendo, você está encurralado pelo diabo, mas o meu Deus vai abrir mão para você atravessar essa noite. Outro fator que me chama a atenção é o fator psicológico. Sabe o que é o fator psicológico de Israel? Olha que tristeza que marcava o povo de Deus. Uma grande coisa que atacava eles por dentro, que ataca muito crente. E foi um dos gigantes que eu preguei aqui naquela série de mensagens sobre derrubando os gigantes da alma no ano passado. Sabe o que foi que marcou Israel quando o povo de Faraó atacou eles? O medo. O fator psicológico que mexeu com a mente de Israel foi o medo. E se eles estavam com medo, eles não acreditavam que Deus iria dar o livramento. Escuta, filho. Não se preocupa se vai cair fogo, não, que isso aí é besteira nossa. Se preocupa em ouvir o que é que Deus quer falar, porque o fogo é Ele quem manda. Tá? Eu sempre digo isso nas minhas mensagens. Escute, aprenda, guarde e depois deixe Deus fluir aqui. Israel diz, Deus está com medo, Deus. E o Senhor parece que não vai dar livramento a gente. Estavam com medo. E tem crente aqui nessa igreja, ouvintes, que tem medo. Eu acho que Deus não vai me dar livramento, não. Tem inimigo poderoso querendo me matar. Tem inimigo terrível querendo tirar a minha vida. Tem inimigo terrível querendo acabar com a minha história. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que a luta é tão grande que acham que Deus não vai dar livramento. Deixa de ser incrédulo, meu irmão. Você está dormindo, Deus está dando livramento. Você está trabalhando, Deus está dando livramento na tua casa. Deixa de ser incrédulo, meu irmão. O meu Deus e o teu Deus é o Deus do livramento. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Sabe o que Israel dizia com medo? Ai, nós não vamos vencer não. Por quê? Porque a gente conhece, olha aí o inimigo ali, ó. Cara, olha o inimigo ali, ó. Lá vem Faraó, o seu deserto é terrível. É poderoso do que nós. É não, meu irmão. Na hora que você está no beco, você está dizendo, aquele inimigo ali é maior do que eu. Ele vai acabar com a minha vida. Vai não, meu irmão. Porque quem está contigo, sabe quem é? O Deus forte. Outra coisa, meu querido. Eles não... Essa daqui é terrível. Eles não acreditavam neles mesmos. Tem gente assim, pregador, mas a Bíblia diz que ele tem que confiar no Senhor e não em nós. Não, aprende, irmão. Aprenda uma coisa. Você tem que depender do Senhor. Mas você tem que acreditar que é capaz de sair dessa sua situação. E, meu irmão, você vai morrer desse jeito. Vai não, meu irmão. Deus está dizendo para alguém aqui com palavras simples, meu irmão, você pode estar num beco sem saída, num problema que é difícil, é impossível, ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém estende a mão, ninguém sabe o que tu passa na tua vida, mas o meu Deus está dizendo para você, acredite na tua capacidade, você é capaz de sair desse problema, você é capaz de sair dessa luta, você é capaz de mudar para melhor, meu irmão. Diga para o teu irmão aí, você é capaz, diga para ele. Diga para ele, irmão. Porque teu irmão está arquejando, meu irmão. Eu estou em tempo de desviar. Estou me acabando. Nada, você é capaz de derrotar esse adversário que está na tua frente.
Você é capaz de dizer, Deus, eu dependo do Senhor, mas eu sou capaz de vencer essa batalha e essa luta. Tá? Outra coisa, eles habitavam no deserto. E eles tinham a mentalidade que eles não podiam fazer nada, decidir nada. Sabe por quê? Porque eles eram escravos de Faraó. É o que muita gente pensa quando está num beco sem sair, né? Não adianta fazer mais nada, já estou na mão do diabo mesmo, a minha vida não tem força para lutar, não tem mais jeito para me mudar, eu vou morrer assim, eu nasci assim, o meu destino está traçado, meu irmão. O teu destino é traçado quando você toma a atitude certa, na hora certa, no momento certo, e Deus está dizendo para alguém aqui, ei, quem escreve o seu destino é você com as suas atitudes. É Deus. Deus só faz o impossível, o possível é com você. Tem gente que quer jogar tudo para Deus, Deus, ó, a minha porcaria de vida, pá, Deus, epa, a vida é tua, toma atitude na vida, muda de vida, sai desse deserto, sai desse beco sem saída, porque a minha mão vai te ajudar, mas a decisão é tua. Toma atitude, meu irmão. Entra ano e sai ano a mesma coisa. Ai, derrota, meu irmão. Derrota. Eu vou morrer na maconha. Eu vou morrer na presença de Deus, pulando na presença de Deus. O diabo queira ou não queira, eu sou um milagre de Deus. Agora escuta, meu irmão. Lá vai uma bomba, eu pergunto para os irmãos. Se Israel estava num lugar que não era o lugar deles, se Israel estava sendo perseguido pelo maior inimigo do Egito, o rei Faraó, e se Israel estava com medo, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Será que tinha alguma saída para Israel, irmão? Sim ou não? Escute, para frente, Mar Vermelho, para trás, Faraó e toda a sua campanha de exército. E agora, meu irmão? Para cá tem mar, para cá tem inimigo. O que eu faço? É o que muito crente está perguntando nesses dias. Deus, para cá tem luta, para cá tem problema, para cá tem inimigo, para cá tem acusador. Sabe o que é que Deus está dizendo? Se prepara, porque Deus vai abrir o mar para você. Deus vai abrir mão, meu irmão, se preocupa não. Deus vai separar as águas de um lado do outro e você vai passar e vai contar o testemunho da vitória. Agora escute. Não tinha possibilidade nenhuma para Israel vencer, sabe por quê? Só tinha um jeito, andar de mar, andar por cima do mar, usar um barco. Mas era impossível eles atravessar o mar com barco, por causa das montanhas e das planícies que eram grandes. Era impossível. Sabe o que acontece, meu irmão? Israel percebe que está num beco sem saída. Você é capaz de dizer isso para o teu irmão, como eu vou dizer agora? Você está em qual beco? Diga aí, irmão, você está em qual beco, meu irmão? Qual beco que você está, meu irmão? Um beco com saída ou sem saída? Quando Israel percebe que está num beco sem saída, sabe o que é que eles descobrem? Eles descobrem que estavam em uma situação perigosa. É o que Deus está dizendo aí. Você já detectou que está num beco sem saída? Sim, Senhor. Deus está dizendo, ei, essa situação que tu está vivendo é perigosa, é muito séria. Tu está brincando, meu irmão, mas esse problema aí é muito grande, é muito sério. Você está num beco sem saída, mas essa noite Deus te trouxe para cá para dizer que Ele vai abrir uma porta dentro desse mar e você vai passar e vai dizer que o seu Senhor é Deus. Segunda coisa. É que quando eles descobrem que está num beco sem saída, eles ficam totalmente, não é metade, totalmente eles ficam dominados pelo medo.
Olha, meu irmão, escute uma coisa. O medo, ele é normal a todo ser humano. É uma defesa do organismo que nos alerta ao nosso cérebro quando estamos passando por um momento de dificuldade, de perigo, para nos alertar a tomarmos determinada atitude em relação a esse problema. Só que quando o medo passa a dominar, não é mais medo, é pânico, ou fobia, ou pavor. Aí tem gente que morre de medo, sabe de quê? Olha que besteirada que eu botei aqui, e é a pura verdadeira. Primeiro, tem pessoas que têm medo de andar de escada, subir na escada. Ai, irmão, se descer escada alta não, nesse elevador alto eu posso levar uma queda. Ai, meu Deus do céu, que medo. Tem gente assim, meu irmão? Tem pessoa que tem medo de estar num lugar escuro. Oi, mãe, apaga a luz não, mãe, tem um bichão aqui, um demônio aqui na janela, meu irmão. Tem gente assim, meu irmão, dominado pelo medo. Tem gente que tem medo de andar de elevador, de ônibus. Ai, eu não vou dar esse ônibus aí não. Se eu botar meu pé nessa escada, eu levar aquela quebra a coluna, eu tô morrendo de medo. Que medo de quê, meu irmão? Tem gente assim. A outra coisa que Israel para